Salmos 73, versículo 21. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. O que é um ser irracional? O ser humano é racional ou irracional? Racional, ou seja, que tem raciocínio, que pensa, que reflete sobre as decisões. Ou era para ser assim, né? Porque tem gente que age irracionalmente. Quando uma pessoa chega para espancar uma criança, ela está pensando, ela está agindo como um ser racional? Não, ela está agindo como um animal. Quando a pessoa está maltratando a esposa ou o esposo, está agindo como um irracional. Ou seja, Deus nos fez racionais, Deus nos fez inteligentes. Só que por conta daquilo que o mundo apresenta, muitos agem sem pensar, sem refletir. Por exemplo, quando alguém chega num bar e fala: ô fulano, enche um copo de álcool aí para mim, e ainda paga por aquele álcool e tome no organismo, essa pessoa está agindo com racionalidade? Claro que não. Ela está agindo que nem um animal, sem pensar. Quando a pessoa pega ali um pó e injeta no nariz, sabendo que aquilo ali vai causar, vai dessecar o organismo, vai congelar o cérebro, você vai afetar, ela está agindo com racionalidade? Não, está agindo com irracionalidade, ou seja, como um animal. E você sabe que até muitos animais, igreja, muitos animais, mesmo sendo irracional, não fazem aquilo que muitos homens têm feito, sabia? Por exemplo, matar um filho, por exemplo. Tem muitos animais aí que não fazem isso. Pelo contrário, protegem com a própria vida. E tem homens aí fora que fazem. Ou seja, o ser humano, quando chega nesse ponto, é porque ele já não consegue mais se ajudar sozinho. Ele não consegue. Ele não consegue, porque se ele está agindo como animal, ou seja, ele não pensa mais. Então ele precisa de ajuda. Só que mesmo um outro ser humano muitas vezes não pode ajudar essa pessoa. Não pode. É necessário uma ajuda muito maior. E essa ajuda, igreja, só pode vir de Deus. De Deus. Uma pessoa que ela vive no lixo, comendo alimento sujo, cheio de bicho. Ou seja, para ela chegar naquele ponto ali, ela já não pensa mais que aquilo ali vai fazer mais mal do que ela ficar sem comer. Ou seja, por que eu estou falando do lixo? Porque nós, como seres racionais, muitas vezes aceitamos comer lixo que o mundo apresenta. Aí nós estamos agindo com irracionalidade, ou seja, não pensamos. O que seria esse lixo? Aquilo que o mundo produz, aquilo que o mundo produz. Esse dia eu estava passando ali em frente a um bar, aí eu ouvi uma música horrível. Aí eu comentei para a missionária: meu Deus, como é que pode uma pessoa parar para ouvir um tipo de letra dessa? Ela falou: é porque as pessoas não têm entendimento, não param para pensar. Mas é isso mesmo, estão agindo como irracionais, ou seja, comendo qualquer lixo que o mundo lhes dá. E uma
uma pessoa que está na presença de Deus, igreja, ela reflete. Eu mesmo, até quando está passando um comercial na televisão, eu estou olhando a procedência. Quando eu vejo que a procedência não tem nada, aí eu já pego o controle, muda isso aí. Não, mas estou assistindo o jornal. Não. Quando passar esse comercial a gente volta, porque olha o lixo que estão oferecendo para nós. Então muda aí, quando daqui a pouco volta o jornal, a gente volta de novo. Então a gente para refletir, ou seja, a gente pensa, e quem nos dá esse entendimento é Deus. É Deus. Porque se a gente analisar, outrora a gente também aceitava tudo que o mundo nos dava. Tudo que o mundo produzia, a gente aceitava. E é isso que tem maltratado as pessoas, é isso que tem causado doença, é isso que tem causado divisão na família, é isso que tem causado o repúdio dos filhos. Aquilo que o mundo tem oferecido e apresentado. Então, a palavra está dizendo aqui, Asaf, né? O salmo de Asaf, ele está falando: olha, eu estava embrutecido, ignorante, era como um irracional a tua presença. Ou seja, isso é importante, igreja, porque se nós estamos na presença de Deus, nós não podemos aceitar aquilo que o mundo impõe sobre a nossa vida. A gente não pode aceitar, porque se outrora nós não tínhamos entendimento, éramos como ignorantes, hoje nós temos. Hoje nós temos a sabedoria que vem de Deus. Então nós podemos refletir sobre aquilo que chega até nós, né? Nós podemos tomar decisões entre sim e não, baseado em cima da verdade, da justiça, em cima da palavra, do entendimento que Deus nos dá. Você não é obrigado a colher aquilo que o mundo te dá, ou seja, para ser bom. Porque para ser bom, igreja, não precisa necessariamente dizer sim a tudo que chega na sua vida. Muitas vezes a pessoa ela acolhe tudo que chega. Ah não, porque o que fulano vai pensar, vai dizer ao meu respeito. Ou seja, aí você vai comer lixo para agradar fulano. Você não é obrigado. Tem gente que vai em determinados ambientes para agradar o esposo, a esposa. Ah, o meu esposo não é convertido, e ele me chamou ali para ir num forró, numa festa ali, e chega lá é só bebida, é só brigas, traições. Não, mas eu fui lá para, você sabe, né, tem que agradar o marido naquilo que edifica, naquilo que edifica. Não é porque a pessoa está te chamando para ir para o inferno, você vai para agradar a pessoa. Não, vai sozinho, né? Você é racional. Esse ambiente não me cabe, né? Esse ambiente não me cabe, esse mundo não me cabe. Ou seja, o mundo não me pertence, eu não pertenço a ele, a minha vida é outra. Ou seja, você tem que pensar nas suas decisões, naquilo que você tem vivido, no seu plano de vida, igreja, naquilo que você tem ingerido, porque você é racional. Você pensa, Deus te deu esse entendimento, igreja. Deus te deu esse entendimento. Amém, igreja? Aí no versículo 23 diz assim: todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Ou seja, este homem ele estava reconhecendo que ele tinha errado muito mesmo, mas que ele tinha chegado à presença de Deus, e ao invés de Deus negá-lo como ele havia negado, né, nas suas ignorâncias, Deus foi e segurou pela mão. Isso é atitude de quê, igreja? De um grande amigo, sabia?
de um grande amigo. As pessoas hoje em dia, quando ouvem falar, o fulano falou mal de você ali. É mesmo? Falou mal de mim. Eu vi ele falando mal de você. Ó, sua orelha não queimou não? Você não sentiu nada errado aí não? Porque ele falou muito mal de você. Falou que você era isso, era aquilo, não sei o que, papapá. Aí a pessoa que era muito amiga, a partir de hoje eu não quero mais papo com essa pessoa. Olha, a partir de hoje, ó, ele morreu para mim. Ou seja, eram amigos, hein? Amigos de infância. Aí o diabo criou ali uma fofoca e a pessoa caiu. Ou seja, Deus é diferente. Mesmo sabendo que muitas vezes nós o anulamos da nossa vida, nós mentimos para Ele. Quantas vezes Ele bateu na nossa porta e nós, olha, fica quietinho aí, que daqui a pouco vai embora. Fica quietinho, os crentes batendo na porta. E esses crentes de novo, toda semana eles passam aí. Fica quietinho aí, não faz barulho não, que aí eles vão pensar que não tem ninguém em casa, eles vão embora. Quantas vezes a gente até atendia e falava, não, agora eu estou muito ocupado, tem muita coisa para fazer. Mentira, você está no sofá e ligar a televisão e graças a Deus que já foram. Ou seja, quantas vezes, igreja, Deus falando conosco e a gente fala, sabe que Ele está falando comigo? Ah não, é coisa da minha cabeça. É coisa da minha cabeça. Eu estou ficando doido. Eu pensei que aquele homem ali, aquele pregador, estava falando comigo. Não, isso é coisa da minha cabeça. Aí chega lá na frente a mesma palavra e a pessoa não dá ouvidos. Ou seja, ele tinha tudo para falar, olha, eu não quero mais papo com você. Ele tinha tudo para falar assim, olha, se você quiser ser um servo, o mais pequeno da minha casa, tudo bem, pode ficar aí no canto, mas eu não quero amizade com você. Ele poderia fazer isso. Aquele filho pródigo, por exemplo, ele era filho, pegou tudo que tinha, saiu, não ligou mais para o pai, para o irmão, para a família, gastou tudo. Depois que foi envergonhado, ele falou, os funcionários do meu pai vivem melhor do que eu vou voltar, quem sabe ele não me contrata, quem sabe ele não me deixa lá como funcionário. E aí voltou, ou seja, envergonhado. E quando o pai viu, logo abraçou, colocou túnica, ou seja, deu festa. Ou seja, o filho virou as costas, igreja. Aí o diabo se aproveita e fala, tá vendo? Se ele te amasse mesmo, ele já teria mandado te buscar. Se ele te amasse mesmo, olha, ninguém liga para você, você está aí na lama, ninguém liga para você. O diabo se aproveita para criar um ódio ainda daquele a qual você virou as costas, para você ver como é que é. Deus fiel e o mundo, o inimigo tentando colocar repúdio na nossa vida, para que nós não venhamos voltar para Ele. Porque o quanto esse homem aqui aprontou, ninguém sabe, mas Deus sabe, né? Deus sabe. A Bíblia não fala sobre aquilo que ele viveu, mas fala que ele vivia amargo, embrutecido, ou seja, na brutalidade, na ignorância, na irracionalidade, ou seja, fazia as coisas sem pensar, sem refletir. E quantos de nós já não viveu assim, né? Quantos de nós já fez tanto mal para outras pessoas? Quantos de nós até mesmo falava dos crentes, da igreja de Deus? E aí hoje a gente vem e Deus vai e nos abraça e ainda nos segura pela mão e nos chama de amigo, igreja. Você tem noção do que é isso? Ser amigo de Deus, igreja, você tem noção? Fulano, você tem algum amigo? Tenho. Quem é os seus amigos aqui? Desses aqui ninguém, mas eu tenho um amigo chamado Jesus Cristo. Esse amigo, ele vai comigo para tudo quanto é lado. Você vê que por mais que você tenha um grande amigo, homem, quando você chega no tribunal, ele fala, olha, eu só vou com você até aqui, daqui eu não posso, eu não vou.
Aí é você, sozinho. Aí Jesus, ó, você não pode? Eu posso. É assim? Aí ele vai e te acompanha. Às vezes a pessoa está lá, ó, cercado de acusações. Aí ela olha para o lado um advogado que ela nunca viu na vida. Um advogado público, colocaram lá para ela lá, olha, esse aqui vai ser o defensor seu. Eu nunca vi essa pessoa, nem me conhece, não tem nenhum vínculo comigo. Como é que ela vai me defender? Aí ela faz uma oração e Jesus fala, não, eu vou te defender, eu estou aqui. Ou seja, igreja, ser amigo de Deus é algo extraordinário. É algo que está acima do nosso entendimento, do seu, do meu. Por que Deus nos escolheu para sermos amigos dele? É o que o apóstolo tem falado. Olha, a oportunidade, se você entender a oportunidade que Deus está te dando, é algo extraordinário, igreja. No versículo 24, diz assim, ó, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Ou seja, no caminho, Deus ele segura na mão e guia. E aí ele fica pensando, quando ele bate, quando ele chega lá naquele reino perfeito, aí é claro que o ser humano ele vai olhar para ele, mas eu sou tão inferior, eu sou tão pequeno para entrar nesse lugar. Por isso que Deus ele vai segurando na mão, vai guiando, e quando chega lá, quando a porta abre, é Ele que recebe. Que coisa, hein? Ou seja, você não conhece nada, mas você conhece aquele que vai te receber. É coisa maravilhosa, igreja, ser amigo de Deus, andar com Deus. Ou seja, aquele que durante toda a sua vida caminhou com você, aí de repente você chega lá, naquela porta maravilhosa. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não conheço ninguém. Ninguém, vírgula. Ninguém, vírgula. Porque Jesus falou que Ele é a porta, Ele é o caminho. Ou seja, Ele é o guia, Ele é aquele que abre a porta, Ele é aquele que fecha a porta. Ou seja, Ele é tudo, igreja. Então, se nós se agarrarmos nessa palavra, eu não tenho nada, mas eu tenho tudo porque eu tenho Jesus, você vai conquistar tudo que você quiser nessa vida. Tudo, igreja. Ou seja, você não está só. Às vezes você vai numa empresa, aquela empresa enorme. Aí a gente fica pensando, poxa vida, se eu tivesse pelo menos um gatilho, alguém conhecido aí dentro, para me entrar nessa empresa. Aí Deus coloca no seu coração, deixa o currículo lá. Aí a pessoa vai e deixa o currículo. Aí é só Deus mesmo. Aí a pessoa vai, é chamada. E agora, hein? Tem uma entrevista lá. De repente, Deus ele usa um servo dele para te atender. Você é da igreja? Que bacana, olha, eu também sou da igreja tal. Olha, a paz do Senhor te recebe. Ou seja, te ajuda. Aí você entra na empresa, aí você vai trabalhar. Puxa vida, eu nunca fiz isso. Aí de repente vem um funcionário, está observando. Você é cristão, Sou cristão. Que igreja? Começa a conversar. Aí ele fala, eu vou te ajudar no que foi preciso aqui na igreja, tá? Pode contar comigo. Aí você fica assim, que bacana, começa a fazer, começa a ganhar confiança. Aí quando você já pegou confiança, está ali na experiência, aí gera aquela dúvida, será que eu vou ser efetivado? Será que eu vou ser efetivado? É uma luta para ser efetivado. Aí de repente, sem querer, quem te cumprimenta? O diretor da empresa. Aí chega, eu estou falando isso porque isso aconteceu comigo. Aí chega o diretor, bom dia a todos, tudo bem? Aí olha assim,
te cumprimenta e começa a te cumprimentar todo dia. Aí a pessoa liga, né, que você é de Deus. Aí você pergunta: esse diretor é diferente. Ah não, porque ele é cristão. Ele é cristão, ele é da igreja. Aí você começa a analisar: meu Deus, o Senhor me guia, me recebe, prepara tudo, faz eu me sentir em casa para me abençoar. É desse jeito, igreja. Isso aconteceu comigo. É só uma vez, não, várias vezes. Às vezes quando eu olhava assim, e você sabe que quem é de Deus liga com a outra pessoa que é de Deus também. Sabia disso? Esse dia mesmo eu peguei um aplicativo. A missionária e eu, foi sexta-feira, a gente estava vindo lá da reunião lá com o bispo. A gente teve uma reunião lá no segundo ali, na paralela. O bispo Marcelo junto com os pastores, a gente se reuniu lá, né? E aí nós estávamos voltando, aí pegamos um rapaz. Aí começamos a conversar. E desde o primeiro momento ele já começou, se admirou com as crianças. Que coisa maravilhosa. E aí o Espírito já ligou, não por causa do elogio, mas pela forma de se importar. Aí conversando, era pastor, presidente de uma igreja, ou seja, um trabalho maravilhoso na África, né? Lá na África mais de 30 igrejas, aqui uma, lá na África mais de 30, vai viajar agora fazer uma missão, ou seja, um trabalho maravilhoso. Você, mas desde o primeiro momento o Espírito já ligou. Mas por que ele falou tudo? Porque o Espírito já confirmou. Ou seja, as pessoas se confirmam quando é de Deus. É um ajudando o outro, né? Para você ver, ele estava em outra direção, ele deu uma volta terrível. Eu só acompanhando pelo aplicativo, né? E, rapaz, esse cara foi lá longe, deu uma volta para buscar nós aqui. Aí ele falou: ela estava lá longe, eu dei uma volta. Eu falei: eu vi pelo aplicativo, estava acompanhando. Eu até paguei um pouquinho a mais, né, por causa da gasolina. Eu falei: não, pega um pouquinho a mais para eu ver a volta que o Senhor deu para vir buscar. Então, Deus liga quando você é de Deus, quando você é amigo de Deus. As coisas parecem que se volta tudo a favor de você, igreja. Tudo a favor de você. Você chega no ambiente, aí tem aquele ambiente que tem um monte de coisa errada. Daqui a pouco Deus começa a fazer um reboliço. Começa a sair um ali, começa a remover um outro ali, e daqui a pouco o ambiente começa a transformar num ambiente de paz. Tudo isso que a gente fala como exemplo é porque nós já vivemos. Eu já entrei numa empresa mesmo que desde o supervisor até o ajudante usava drogas dentro da empresa. Para você ver, era tudo uma cúpula dentro da empresa. Às vezes a gente pegava aquele grupinho dentro do vestiário, aí o supervisor saía todo sem graça. Todo sem graça ele saía, se envolvendo com as coisas erradas, ou seja, uma sujeirada. E aí Deus começou a unir os servos dele ali dentro da igreja, e a gente começou a orar todas as manhãs antes de pegar no batente. E Deus daqui a pouco começou a remover um, começou a remover outro, e daqui a pouco a limpeza geral se começou a voltar para a igreja, orar com a gente, e o ambiente se transformou num ambiente de paz, um ambiente bom de trabalhar. Quando eu saí de lá, eu saí mesmo porque a gente mudou de cidade. Deus já estava preparando a gente fazer a obra. Ou seja, mas ele mudou o ambiente. Quando eu saí dessa empresa, igreja, nunca tinha feito despedida, bolo, salgados para um funcionário, fizeram para mim. Eu fiquei assim, admirado. Nunca tinha feito isso. Aí fizeram lá, meu supervisor participou. Falou: Marcos, se você quiser, a porta está aberta. É maravilhoso isso, né, igreja? Você chegamos e Deus mudou a característica. É nós? Não, é aquele que está conosco. É aquele que está conosco. E isso a gente carrega para a gente como testemunho e força para a gente resistir àquilo que a gente vai enfrentar. Ou seja, Deus está te guiando por esse caminho.
Deus está te conduzindo, igreja. Você não está sozinho. É só você observar com a sua racionalidade, você vê que as coisas vão mudando em sua volta. Onde você chega, as coisas vão mudando. É só você observar. Adiante diz aqui, ó: quem mais, aliás, no 24, repetindo, diz assim: tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ou seja, Deus é o nosso amigo aqui e no céu. Que coisa, hein? Ou você tem um anjo lá que te visita toda noite, você conhece esse anjo, ele falou o nome para você: olha, eu sou o anjo tal, você tem a mim, você tem, olha, pode contar comigo o que deve é. Não, você não tem alguém como um anjo com asas dentro do seu quarto, tem, igreja? Ah, esse aí eu confio, porque, olha, ele está do meu lado. O que está do seu lado 24 horas é Jesus, igreja. É Jesus. Para você ver, Jesus, ele se preocupa tanto conosco que ele poderia colocar um anjo, né, para nos guardar. Olha, você vai cuidar daquele ali, você vai cuidar daquele ali. Eu não quero trabalho, isso aí é responsabilidade sua. Mas não, ele se importa tanto conosco e ele pessoalmente tem cuidado de nós. Pessoalmente. Os anjos, sim, não estão à nossa volta, mas não é um, não. Não é somente um, não. É um exército de anjos guardando, livrando. Mas para você ver, até mesmo os anjos, mesmo com anjos, Deus está sempre ali, ó, nos guiando. Por quê? Porque estes são amigos de Deus. Os anjos devem falar: e esse aí quem é? Ah, esse aí é amigo de Deus. Esse aí tem liberdade com Deus. É desse jeito que olham para você. Amém, igreja? Valorize isso aí. Esse dia mesmo eu estava vindo para a igreja, e eu até comentei aqui, e às vezes a gente está observando só das crianças, né? Vai na calçada, a gente vai observando, e a gente percebe o cuidado de Deus. A gente percebe o cuidado de Deus. Às vezes, quando passa uma pessoa que nem percebe que é criança ali, e passa de uma vez, aí o anjo vai e segura. Ou seja, às vezes um carro que vem desgovernado, você vê uma proteção, Deus fazendo a proteção. Ou seja, uma legião de anjos nos guardando, as ordens de quem? Daquele que é o seu amigo. Que coisa, né? Que maravilha. Olha o que diz a palavra: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ou seja, ainda que eu enfrente tribulações aqui na terra, ainda que eu enfrente problemas, Deus é o quê? A fortaleza. Que coisa, que bênção. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Está vendo, igreja? Bom é o quê? Bom é estar junto a Deus, ao Senhor Deus. Ou seja, é maravilhoso. Você acha que tem alguém que tenha coragem de fazer mal a um amigo de Deus? O diabo fica pianinho. Abraão era amigo de Deus? Era. Jó é amigo de Deus? Jó era tanto amigo de Deus que Deus cercava a vida de Jó com uma cerca, né? Ou seja, o mal não adentrava. Jó era tanto amigo de Deus, ou seja,
Tem outros aí que andavam de mão dadas com ele. Noé, então, Deus achou tanta graça. Noé, não, esse aí é meu amigo, eu vou livrar ele e a família dele, porque ele é meu amigo. Ou seja, livrou ele e toda a família, através da amizade que Deus tinha com Noé. Deus ia acabar com tudo, mas aí ele olhou, não, Noé é meu amigo. Ou seja, por que Deus tem conservado você nesse mundo, nessa vida? Porque você tem procurado ser amigo dele, amém, igreja? E você está no caminho certo. Quem entendeu a palavra de Deus? Deixa ele te guiar. Deixa ele te guiar. Às vezes o homem se sente, eu conheço o bispo, hein? Olha, toma cuidado, o bispo é meu amigo. Aí o outro fala, toma cuidado, porque Jesus é o meu amigo. Uma vez falaram para o apóstolo, você conhece alguém aqui para te ajudar? Ele falou, aqui não, mas eu conheço um que está em todo lugar, e ele me conhece. Você tem algum amigo aqui? Ele falou, não, aqui não, mas eu tenho Deus como amigo. Você sabe que o apóstolo ele é ousado, né? E ousado na palavra de Deus. E Deus abençoa. Seja assim, porque você é amigo de Deus também. Amém? Quem entendeu? Glorifica bem forte, Jesus. Graças a Deus.